Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar os comentários sobre a prova da UPF 2013-1, prova do verão passado. A característica da prova é ser constituída de 8 questões, entre as quais predominam as de interpretação de texto, boas questões de interpretação, várias questões que envolvem aspectos sintáticos, como nexos e pronomes relativos, e outras características também gramaticais. Recomendo que vocês tenham a prova em mãos para poder anotar e melhor acompanhar os comentários. Vamos lá então. Bem, pessoal, vamos à questão número 1, uma questão de interpretação de textos. Comecemos com o enunciado. O texto é construído a partir de paradoxos, ou seja, relações contraditórias. A única relação não contemplada é, queremos então uma relação não apresentada pelo texto. Vejamos a letra A. Paradoxo entre o particular e o público. Vamos ao segundo parágrafo encontrar essa relação. Se não fotografou e não publicou, então não existe. O exibicionismo é expresso em páginas, videocasts, perfis e linhas do tempo que parecem relatórios clínicos de narcisistas compulsivos, em suas várias formas. Fotografias com caras e bocas, opiniões rasas a respeito de praticamente tudo, vídeos em que nada de interessante acontece e a triste alegria coletiva com o grotesco e a humilhação. A exposição é razoavelmente recente. Temos aqui as duas expressões que nos interessam para confirmar a letra A. A exposição e o exibicionismo. Concordamos então com a letra A. Vejamos o paradoxo da letra B, virtual e real. Vamos ao quarto parágrafo do texto. Nem o narciso mitológico seria tão autocentrado. Aquele que morreu afogado ao se apaixonar por sua figura refletida em um espelho d'água, poderia argumentar que não sabia que via um reflexo. Como muitos usuários de redes sociais, ele se apaixonou por uma tela e sucumbiu ao confundi-la com a realidade. Essa confusão entre o real e o fictício, publicado, é uma das faces mais assustadoras do narcisismo digital. Estão aí as frases que nos bastam para concordar com a letra B. Confusão entre o real e o fictício, ou seja, o virtual e o real. Vamos ao paradoxo da letra C, o superficial e o profundo. Estamos agora no quinto parágrafo. A vida na vitrine da interface, livre da moderação e da compostura que qualquer pessoa ou grupo social demanda, cria uma gigantesca câmara de eco, em que mensagens são referências de referências, perdendo significado e substância no processo. Essa perda do significado da substância reflete então o paradoxo que esperávamos na letra C, o superficial e o profundo. Agora a letra D, depois de uma leitura atenta do texto, moral e imoral, simplesmente não se encontra. Não há nenhum juízo de valor contra a moralidade ou imoralidade, a ética ou falta de ética desse procedimento exibicionista. Claro que podemos deduzir no texto que ele não é exatamente positivo para as pessoas, mas não moral ou imoral. Vamos à letra E, então, o último paradoxo que procuramos. Reclusão e exposição está também claramente identificado no segundo parágrafo, a partir da segunda linha, que nós já lemos para a letra A, vocês lembram, sobre o exibicionismo, e na frase seguinte, sobre a exposição ser razoavelmente recente. Concordamos então com a presença desse paradoxo no segundo parágrafo, concordamos com a letra E, preferimos então para a questão número 1 de interpretação de textos a letra D, Dinamarca. Vamos à questão número 2, novamente uma questão de interpretação de textos. Comecemos com o enunciado. Assinale a tese defendida no texto. Letra A. As redes sociais funcionam como um retrocesso para a sociedade atual, que perdeu seu significado e referência, razão pela qual deveriam ser evitadas. Há dois erros na letra A. Elas não são, as redes sociais jamais são um retrocesso, nunca são citadas assim no texto, e também não há nenhuma razão para evitá-las. O texto está focado na questão do narcisismo, do exibicionismo, sem condenar necessariamente as redes sociais. Descartamos então a letra A. Vamos então à letra B. A exposição às redes sociais exige cautela dos usuários, a fim de que não se confundam realidade e ficção. Verifiquemos a veracidade da letra B no quarto parágrafo, que começa com: nem o narciso mitológico seria tão autocentrado. Aquele que morreu afogado ao se apaixonar por sua figura refletida em um espelho d'água poderia argumentar que não sabia que via um reflexo. Como muitos usuários das redes sociais, ele se apaixonou por uma tela e sucumbiu ao confundi-la com a realidade. Essa é a frase agora que mais nos interessa. Essa confusão entre o real e o fictício, publicada, é uma das faces mais assustadoras do narcisismo digital. Essa frase confirma tranquilamente a afirmação da letra B, por enquanto, a nossa mais forte candidata. Vamos ver o que diz então a letra C. Os recursos digitais, celulares e redes de compartilhamento são negativos, pois propiciam a exposição pública sem limites.
Não há um juízo de valor sobre os recursos digitais e as redes de compartilhamento. O texto nunca cita como negativos. O que é negativo talvez seja exposição, narcisismo, mas não o recurso digital. Descartamos a letra C. Vamos à afirmativa D. A participação do sujeito em redes sociais faz com que os índices de leituras de obras literárias diminuam. O texto não afirma isso em hipótese alguma, muito antes, pelo contrário, chega a citar alguns best-sellers, cuja qualidade pode ser questionável, mas que comprovam que as pessoas continuam lendo. Descartamos a letra D. Vamos à letra Equador. A pornografia é uma realidade constante nas redes sociais, que confirma o uso indevido desse recurso. O texto não cita a pornografia diretamente e nem há essa relação com o uso indevido. A afirmativa da letra E está errada. Para a questão número 2, a questão de interpretação de textos, preferimos então a letra B, Brasil. Vamos à questão 3, novamente uma questão de interpretação de textos. Comecemos com o enunciado. O título do texto aponta para a seguinte interpretação, em correspondência com o que defende o texto como um todo. Lembremos, o título do texto é o Facebook como espelho. Na letra A figura do espelho remete à vaidade de Narciso e à preocupação com a estética das pessoas. Até a vaidade de Narciso, ok, poderíamos concordar, mas a preocupação com a estética não é verdadeira. O que interessa, na realidade, no título é o problema do exibicionismo e não a estética das pessoas. Podemos até imaginar que elas sejam egoístas e prendem suas opções ou as suas opiniões, mas não por uma questão estética. Descartamos, então, a letra A. Vejamos a letra B. O Facebook é apontado como um espelho de uma sociedade que, cada vez mais, busca o aprofundamento dos vínculos, mesmo que virtuais. Não há nenhuma necessidade de concordar com a letra B, porque não existe aprofundamento. O texto, inclusive, termina com a frase, vejam a última frase do texto, sem contar que todo esse egocentrismo é muito, muito chato, significa que as pessoas são cada vez mais egocêntricas e não se relacionam cada vez melhor. Descartamos a letra B. Vamos então à letra C. Ter o Facebook como espelho representa estar voltado à modernidade e, ao mesmo tempo, à simultaneidade dos fatos. A questão da modernidade não é citada no texto em nenhum momento, e a simultaneidade dos fatos também é afirmativa bastante perdida aqui. Descartamos a letra C. Vamos à letra D. O termo espelho, que está lá no título, Facebook como espelho, está ligado semanticamente à figura de Narciso e à ideia dos personagens que os usuários da rede representam. Vejamos a seguinte parte do texto, quarto parágrafo. Nem o Narciso mitológico seria tão autocentrado. Aquele que morreu afogado ao se apaixonar por sua figura refletida em um espelho d'água, poderia argumentar que não sabia que via um reflexo. Como muitos usuários das redes sociais, ele se apaixonou por uma tela e sucumbiu ao confundi-la com a realidade. Está aí a relação do texto. As pessoas se identificam com o Facebook ou com suas comunidades como se fossem espelhos, tal qual o Narciso mitológico. A letra D é uma forte candidata. Vamos então a Equador. A vaidade e a necessidade de afirmação explicam o interesse feminino pelo recurso tecnológico do Facebook. A afirmação não encontra parâmetro no texto e é levemente preconceituosa. Para a questão número 3, de interpretação de textos, preferimos então a letra D, Dinamarca. Vamos então à quarta questão, questão de interpretação de textos. Comecemos com o enunciado. Para construir sua proposta argumentativa, o autor do texto faz uso de elementos concretos, como se fossem exemplos, digamos assim. Assinale a alternativa cuja relação entre o elemento concreto e a ideia veiculada no texto está correta. Começamos com a letra A. Narciso, da linha 15, como fama exacerbada. Vejamos a primeira frase do quarto parágrafo, onde ele diz: nem o Narciso mitológico seria tão autocentrado. A questão, a palavra exacerbada, sabemos que significa exagerada. E a questão no parágrafo aqui, o tratamento que Narciso recebe é sobre ser autocentrado, ser exibicionista. Então descartamos a letra A. O exagero não representa a mesma coisa. Vamos então à letra B, afirmação show de Truman, nas linhas 12 e 13, associado com realidade desmascarada. Vamos ver o que diz lá o parágrafo. Celulares e redes de compartilhamento transformaram os 15 minutos de fama em uma espécie de show de Truman, universal, em que registros banais e confissões diversas tornaram todos um pouco inseguros, verificando a composição de sua figura no espelho do Facebook e corrigindo seu discurso de conduta de acordo com as menções e aprovações recebidas.
não é exatamente uma realidade desmascarada. O que acontece é um misto de insegurança e de exposição. Nós não temos exatamente a realidade, muito antes pelo contrário. As pessoas talvez se disfarcem ou produzam resultados não exatamente verdadeiros através do Facebook e das redes sociais. Descartamos então a letra B. Vamos à letra C, talvez a mais descabida das afirmações. Confissões, da linha 9, para insegurança pública. Vejamos o que diz o texto. A exposição é razoavelmente recente. Uma das primeiras autobiografias dedicadas ao registro do problema. O problema é, na realidade, a exposição e não a segurança. É Confissões, de Rousseau. Não há nenhuma relação como essa proposta no texto, então descartamos a letra C. Vamos à letra D. 50 tons de cinza, falta de originalidade. Frase lá do 5º parágrafo, na linha 25. Vamos ver o que encontramos ali. O medo na vitrina da interface, livre da moderação e da compostura que qualquer grupo social demanda, cria uma gigantesca câmara de eco em que mensagens são referências de referências de referências, perdendo significado e substância, né? Perdendo conteúdo no processo. Processo ou sucesso de uma trilogia pornô, derivada de uma fantasia de fã da série Crepúsculo, que por sua vez é derivada das clássicas histórias de vampiros, é o exemplo mais recente. Impulsionado pela indicação do amigo, do amigo, do amigo nas redes sociais, 50 Tons de Cinza se transformou no maior best-seller do país que um dia foi de Shakespeare e Dickens. Podemos concordar com a letra D pela posição entre a qualidade dos autores Shakespeare e Dickens, Charles Dickens, e a questionável qualidade do best-seller 50 Tons de Cinza, e a letra D, por enquanto, é a nossa mais forte candidata. Vejamos a letra E. Shakespeare, que acabamos de ler na linha 25, relacionado com exibicionismo exagerado, é completamente descabido. Na realidade, Shakespeare entra como qualidade literária e não como exibicionismo. A letra E está errada. Então, para essa questão número 4, preferimos a letra D de Dinamarca. Vamos então à questão número 5, uma questão sobre aspectos gramaticais um pouco mais variados do texto, poderíamos dizer sobre aspectos de coesão textual do texto. Comecemos com o enunciado. Assinale as seguintes afirmações acerca do texto. Afirmativa número 1. O verbo parecer, nas linhas 3 e 6, cumpre função de atenuar os argumentos com vistas à preservação da face do produtor do texto. O enunciado um pouco enrolado, né? Significa que o verbo parecer exime o autor do texto da responsabilidade. Como se eu dissesse, por exemplo, parece que ele vem, querendo dizer que a pessoa realmente vem, sem que seja necessariamente a minha opinião. Vamos ver se o uso de parecer corresponde nas linhas 3 e 6 a essa função de eximir o autor do texto de responsabilidade. Começamos com o primeiro emprego. Ainda me lembro da época em que o público de um espetáculo musical estava lá para ouvir música, talvez para cantar e dançar, certamente não para ser fotografado e fotografar. Silenciosamente algo mudou. A popularização das câmeras das redes de compartilhamento parece ter despertado até nos mais tímidos uma compulsão. Esse parece justamente tem essa função. O autor está afirmando que a popularização das câmeras despertou essa compulsão sem necessariamente dizer que é a sua opinião. Então, para o primeiro parecer da linha 3, concordamos com a afirmação. Vejamos da linha 6 agora. Se não fotografou e não publicou, então não existe. O exibicionismo é expresso em páginas, videocasts, perfis e linhas do tempo que parecem relatórios clínicos de narcisistas compulsivos. Vejam, aí o autor expressa sua opinião sem necessariamente dizer que a opinião é dele. Então, o parecer aí exime o autor de assumir uma responsabilidade. Situação em que ele consegue colocar uma opinião sem dizer necessariamente que a autoria é sua. Concordamos com a afirmação número 1. Vamos ver o que diz a afirmação número 2. Os segmentos, o iluminista francês, da linha 9, e aquele que morreu afogado, linha 15, cumprem a função de construir referências no texto por meio de especificação de termos anteriormente expostos. Vamos ver a quem se refere, então, o iluminista e aquele que morreu afogado. Na primeira frase temos, se não fotografou e não publicou, então não existe. O exibicionismo é expresso em páginas, videocasts, perfis e linhas do tempo que parecem relatórios clínicos de narcisistas compulsivos, em suas várias formas. Fotografias com caras e bocas, opiniões rasas a respeito de praticamente tudo. Vídeos em que nada de interessante acontece e a triste alegria coletiva com o grotesco e a humilhação. A exposição é razoavelmente recente. Uma das primeiras autobiografias dedicadas ao registro cotidiano é Confissões de Rousseau. Arrojado e provocador para o século XVIII,
Aí está, o iluminista francês ficaria chocado com o tamanho da exibição hoje. O iluminista francês retoma, então, Rousseau da linha ou da frase anterior. Vamos agora ao segundo texto, a segunda referência que precisamos buscar. Nem o Narciso mitológico seria tão autocentrado. Aquele que morreu afogado ao se apaixonar por sua figura refletida em um espelho d'água é justamente o Narciso mitológico da frase anterior. Ambas as expressões, o iluminista e o que morreu afogado, retomam termos anteriores e a afirmação número 2 está correta. Concordamos com a 2 então. Vejamos agora a afirmação 3. O uso dos pronomes indefinidos tudo da linha 7, nada da linha 7, reforça a ideia de totalidade pretendida no texto. Vejamos a frase então que esses pronomes aparecem. Se não fotografou e não publicou, então não existe. O exibicionismo é expresso em páginas, videocasts, perfis e linhas do tempo que parecem relatórios clínicos de narcisistas compulsivos em suas várias formas. Fotografias com caras e bocas, opiniões rasas a respeito de praticamente tudo. Vídeos em que nada de interessante acontece. Vejam a ligação dos dois elementos da mesma frase, né? Tudo praticamente acontece, nada falta e da mesma forma nada de interessante acontece. Então os dois pronomes dão essa ideia de caráter totalizante, em que tudo está incluído, no outro em que nada de interessante está incluído. Concordamos também com a afirmativa número 3. O enunciado do texto, o enunciado da questão te diz: é correto que se afirma em, como 1, 2 e 3 estão corretas, preferimos então para a questão número 5 a afirmação C, 1, 2 e 3. Vamos então à questão 6, questão de nexos ou de conjunções. Por enquanto a questão que foca mais diretamente aspectos gramaticais nessa prova. Comecemos com o enunciado. A cenário alternativo cuja ideia é apresentada revela a relação de sentido estabelecida pelo conector, em outras palavras, nexos ou conjunções, em destaque. Na letra A temos como muitos usuários de redes sociais, e a questão associa a ideia de conformidade. Realmente a palavra como pode ser conjunções conformativa, comparativa ou causal. Deveríamos ir ao texto, verificar então o seu emprego. No texto temos, nem o narciso mitológico seria tão autocentrado. Aquele que morreu afogado ao se apaixonar por sua figura refletida em um espelho d'água, poderia argumentar que não sabia que via um reflexo. Como muitos usuários de redes sociais, ele se apaixonou por uma tela e sucumbiu ao confundi-la com a realidade. A frase aqui é claramente comparativa. A ideia que temos é, ele se apaixonou por uma tela tal qual muitos outros usuários de redes sociais também fariam. Na letra A, preferiríamos então comparação, o que a faz errada. Vamos ver a letra B. Muitos têm uma visão distorcida da realidade, ou tão distorcida, que geram especulações. Aí temos uma relação incorreta. O nexo tão que, ele é um nexo consecutivo, que na realidade dá a ideia de consequência, o inverso que a questão associa, que é causa. Descartamos a letra B. Vamos à letra C. Quando IUPs, computadores pessoais e o culto ao corpo abriram canais para expressão individual, temos a ideia de proporção, que também é inviável. A conjunção quando é exclusivamente temporal. Descartamos a letra C. Vamos à letra D. Mesmo que seja um acontecimento banal, nas linhas 3 e 4, o nexo mesmo que é um nexo concessivo, exclusivamente concessivo, cuja ideia está associada à de negação e não de conclusão ou de consequência. Descartamos a letra D. Vamos à letra E. Para que seus atores não se tornem reféns dos personagens que representam a linha 28, a ideia de finalidade está finalmente correta. A conjunção para que, sinônimo de a fim de ou a fim de que, expressa justamente finalidade. Para a questão 6, questão de nexus, preferimos então Equador. Vamos à questão 7, questão sobre um aspecto bem particular de coesão textual que esse texto utiliza repetidas vezes, que são as repetições lexicais. Comecemos com o enunciado. Observe os segmentos que compõem o texto. Na número 1 temos, em que mensagens são referências de referências de referências, perdendo significado e substância no processo. Essa ideia da repetição de referência, 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 justamente favorece a noção da perda de significado, o distanciamento com o significado original e a total perda de originalidade ou da substância do processo. Vamos ver a número 2. Impulsionado pela indicação do amigo, do amigo, do amigo nas redes sociais, 50 Tons de Cinza se transformou no maior best-seller do país. A ideia do amigo, do amigo, do amigo se refere a uma indicação distante,
sem nenhuma possibilidade de credibilidade ou de confiança, sem ter sido feita por pessoas próximas. Vamos ver a terceira. Sem contar que todo esse egocentrismo é muito, muito chato. Essa repetição do muito é justamente enfático na questão do chato, da chatice do egocentrismo. As repetições, então, nas 3 frases, têm um papel de significado, de ênfase, sutil ou claro, mas sempre relevante para o contexto. Vamos ver o que diz o enunciado. Todos esses segmentos se caracterizam pela repetição lexical. Acerca desse recurso de construção, é correto afirmar que, comecemos com a letra A, em 1, cumpre o papel de reafirmar a particularidade e credibilidade das informações veiculadas na rede. Não podemos concordar com a letra A em função da expressão credibilidade. A referência da referência da referência jamais vai permitir que a informação chegue a nós de forma acessível ou pelo menos verossímil. Vamos ver a letra B. Em 2, apresenta a ideia de respeitabilidade promovida pela veiculação de opiniões nas redes sociais. A recomendação do amigo e do amigo não pode ser necessariamente considerada respeitável, a ponto de atribuirmos credibilidade a ela. Descartamos a letra B. Vamos à letra C. Em 3, deveria ser evitada, uma vez que a ideia de intensidade já está exposta no advérbio muito. Realmente, o advérbio tem ideia de intensidade, mas a ênfase e a insistência, revelando o caráter de chatice do egocentrismo, do exibicionismo, realmente seria perdida. Não podemos concordar com a letra C. Vamos ver a letra D. Em 1 e 2, exerce função argumentativa semelhante, acentuando a ideia de manipulação do ponto de vista. A manipulação está expressa na ideia da referência, da referência, do amigo, pelo afastamento do sentido original, pela perda de credibilidade da mensagem original. A letra D é forte candidata. Vamos então à letra E. Caso fosse eliminada a repetição, não nos esqueçamos, não afetaria substancialmente o sentido veiculado em 1, 2 e 3. Talvez na 3 não fosse tão substancial a alteração, mas se perdêssemos as repetições das palavras referência e amigo nas afirmações 1 e 2, certamente a ideia de distanciamento, perda de sentido, perda de credibilidade seria completamente afetada. Para a questão número 7, preferimos então a letra D, Dinamarca. Vamos à questão número 8, questão sobre pronomes relativos, referências e substituições. Comecemos com o enunciado. Analise os elementos destacados dos períodos a seguir. Vejamos o primeiro período. Ainda me lembro da época em que o público de um espetáculo musical estava lá para ouvir música. Teremos que substituir a expressão em que se refere à palavra época. A referência aí é claramente temporal. As alternativas que teríamos para uma substituição correta, além da expressão em que, seria uma época na qual, não esqueçamos, também é necessário fazer a concordância, ou ainda lembro da época quando o público de um espetáculo musical estava lá. Então as opções que teríamos corretas são a já existente em que, ainda na qual, que é um sinônimo apenas com o gênero, e a expressão quando. Vamos ao segundo período. Fotografias com caras e bocas, opiniões rasas a respeito de praticamente tudo, vídeos em que nada de interessante acontece. Opções para vídeos em que, poderíamos dizer vídeos nos quais. Opções que não teríamos aí, em hipótese alguma, quando da primeira, porque não há relação temporal. E é bom lembrar, em nenhuma das duas usaríamos a expressão onde, por não se tratar de lugar, e também a expressão cujo, em nenhuma das duas, por não se tratar da ideia de posse. Lembrando também, o pronome cujo substitui a preposição de, e não a preposição em presente, tanto em 1 quanto em 2. Vamos ver a terceira possibilidade. Celulares e redes de compartilhamento transformaram os 15 minutos de fama em uma espécie de show de Truman universal, em que registros banais e confissões diversas se tornaram todos um pouco inseguros. Opções para a substituição de em que teríamos no qual, pela referência de concordância, show no qual, não poderíamos usar quando, pela falta da ideia de tempo, onde, pela ausência da ideia de lugar, e cujo, porque a ideia de posse e também a regência em inviabiliza. Vamos ver o que pede o enunciado. O termo destacado, ou os termos destacados poderiam, respectivamente, ser substituídos sem prejuízo à clareza do texto e sem desrespeitar a norma culta padrão por. Começamos com a letra A, então. Os 3 pronomes sugeridos, quando, os quais e cujos, dentre eles apenas quando poderia ser resposta pela ideia de tempo referente na primeira, que é a palavra época. Na segunda, os quais faltaria a regência em,
então deveríamos ter nos quais, porque ela está presente na segunda alternativa. E cujos para a terceira, sem ideia de posse, é completamente absurdo. Na letra B, as três possibilidades com onde estariam erradas, porque não há ideia de lugar em nenhuma delas. Embora a regência esteja corretamente satisfeita, porque onde substitui a preposição em, a ideia de lugar impede completamente a sua substituição. Descartamos a letra B. Vamos ver a letra C. A expressão na qual, para a época, com a preposição em, é aceitável. Mas, novamente, a ausência de em os quais, deveríamos ter nos quais, inviabiliza a letra C. A expressão quando, também na C, não coincide com a ideia de tempo, porque ela não existe na terceira afirmativa. Na letra D, onde, substituindo época, há uma contradição aí entre a ideia de tempo e de lugar, com os quais substitui uma regência em erradamente, a regência deveria ser nos quais, e onde, novamente, para a ideia de lugar, na terceira afirmativa, é inviável. Na letra E, nós temos quando substituindo época, nós temos nos quais para em que, mantendo a regência e fazendo a concordância com vídeos, e na terceira, no qual, mantendo a regência em e fazendo a concordância com show, está perfeito. Para a questão de pronomes relativos, a questão 8, preferimos então Equador.